Amados irmãos e irmãs da igreja em Sapé, Cabedelo, Sobrado e demais localidades. É com muita alegria que estamos aqui para termos comunhão. É a comunhão no corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Pela condução do Espírito, o Senhor nos levou e está nos dirigindo para uma nova fase, para uma nova etapa. E nessa nova fase, nessa nova etapa, há uma experiência que todos nós necessitamos, que é a experiência de ver o Senhor no trono. Há um trono e há alguém sentado nesse trono. Isso é algo que deve ser nossa visão. E essa visão deve nos governar. Quando nós vemos que há um trono e que há alguém sentado no trono, a nossa vida muda. Em Apocalipse 21, versículo 5, diz: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Esse que está sentado no trono, ele tem um desejo. E isso é que nós precisamos saber. O que esse que está sentado no trono deseja fazer? Aqui diz: Eis que faço novas todas as coisas. Podemos ver, então, que esse que está sentado no trono quer fazer nova todas as coisas, e quando ele diz todas as coisas, inclui você e a mim. Se o Senhor quer nos introduzir numa nova etapa, ele precisa que nós sejamos novos. Não devemos ser pessoas velhas numa nova etapa. E quando ele diz que ele deseja fazer novas todas as coisas, isso inclui o nosso ser, mas de uma maneira mais prática. Inclui a nossa vida espiritual também. Nessa nova etapa, a nossa oração é nova? Ou ainda a mesma oração de 20 anos atrás? Nessa nova etapa, o valor da palavra de Deus para mim se tornou algo novo ou algo comum? Nessa nova etapa, o meu serviço ao Senhor é o mesmo serviço de antigamente ou é um serviço novo? O meu louvor ao Senhor nessa nova etapa é um louvor novo ou o louvor de antigamente? Precisamos tocar no coração do Senhor. Ele quer fazer novas todas as coisas. Então eu tenho que perceber. É isso que Deus quer fazer em mim. Não adianta eu permanecer velho numa situação em que o Senhor está fazendo novas todas as coisas. Nessa noite, eu quero tocar especialmente na nossa pessoa. Porque o alvo de Deus é a nossa pessoa. Ao entrarmos nessa nova etapa, surgiram muitas perguntas, e há muitas perguntas. Como vai ser o futuro, né? E agora, como nós vamos fazer as coisas?
servos de Deus de antigamente já falaram para nós que o homem busca maneiras, mas Deus busca o homem, porque o homem é a maneira de Deus. Nós cremos em métodos e Deus quer que nós creiamos nele e não em métodos. Agora, nós que servimos a Deus, precisamos ter um desejo de ser servos novos diante de Deus. E por isso, nós precisamos conhecer os princípios que regem um servo de Deus, os princípios que regem um homem de Deus. Você não deseja ser conhecido como um homem de Deus? Isso significa quando alguém pergunta, quem é ele? Aquele é um homem de Deus. Eu gostaria de tocar primeiramente em 3 versículos, nos quais Paulo dá o testemunho do relacionamento dele com Deus e o serviço dele a Deus. Primeiramente, Atos capítulo 27, versículo 23. Ele disse: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Esse é um versículo muito importante porque mostra o relacionamento que Paulo tinha com Deus. Qual era a percepção dele? Qual deve ser a percepção de um servo de Deus no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus? Aqui diz, um anjo de Deus, esse Deus, primeiramente, de quem eu sou. Os irmãos e irmãs conseguem perceber? Primeiro sentimento de Paulo. Eu sou dele. Eu não sou de mim mesmo. Eu tenho um proprietário porque alguém me comprou. Eu sou dele. Diga comigo, eu sou dele. Se eu tenho a visão de que eu sou dele, a minha vida muda. O meu viver diário, seja em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, eu tenho uma firme convicção, eu sou dele. Eu não sou do mundo. Eu não sou do inimigo de Deus. Eu não sou de mim mesmo. Eu sou dele. Então, as decisões na minha vida vêm dele e não de mim. O futuro da igreja vem dele e não de mim. Por quê? Porque eu sou dele. Quem tem essa visão e percepção está no caminho certo. Não somente isso, ele diz, de quem eu sou e a quem sirvo. Se eu sou dele, a consequência é eu sirvo a ele. Certo? Por quê? Porque eu sou dele. Eu sou servo dele. Eu sirvo a Deus. Eu não sirvo ao mundo. Eu não sirvo a mim mesmo. Eu sirvo a Deus. Quantos têm essa percepção? Não são muitos. Por quê? Porque eu vou contar um assunto muito prático. Você está servindo
na vida da igreja, tem um desentendimento com o irmão, daí você diz, eu não sirvo mais. Tchau. Estou mentindo? Eu não quero mais servir. Peraí, você é servo de quem? Você tem coragem de falar para Deus? Não quero mais te servir. Isso mostra que não tem uma visão adequada do serviço. Ou, estou vivendo a vida da igreja. Irmão, você não quer servir? Não, irmão, estou bem, estou muito bem aqui. Não me ponha em nenhum serviço. Não me ponha em nenhum serviço, eu estou muito bem aqui. É essa a visão? Se eu sei que eu sou dele, não há como não servi-lo. Não há como não servi-lo, porque servir a Deus é uma honra. É uma consequência dessa visão. Segundo versículo, testemunho de Paulo na Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 9. Diz assim, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E aí, nesse versículo, Paulo fala de como ele serve. No versículo anterior, ele diz a quem ele serve. Os irmãos compreenderam? Eu tenho que saber a quem eu sirvo e eu preciso saber como eu sirvo. Aqui no versículo 9 de Romanos 1 diz, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. É assim que nós servimos a Deus. É no espírito e não na carne. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que aprender a usar meu espírito. Eu tenho que aprender a exercitar o meu espírito. Porque eu sirvo a Deus em meu espírito. Quando nós servimos, nós exercitamos o espírito ou não? Nós nos preparamos ou não? Ou simplesmente a gente chega e já vai servindo? Você sabe, quando nós chegamos e já vamos servindo, corre-se um grande perigo de daqui a pouco estar brigando com algum outro irmão que está servindo junto. Nós precisamos conhecer esses princípios. Porque todos nós queremos ser servos de Deus. E nós somos servos de Deus. E Deus quer você como servo dele. O Senhor diz para nós, baseado nesse versículo, que eu dei para você um espírito, para com o espírito me servir. E esse serviço no espírito tem uma linha que aqui diz, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho. Então você vê aqui a palavra de Deus, o evangelho. Então o espírito e a palavra caminham juntos no meu serviço. Se eu quero saber como servir, eu tenho que estar em meu espírito e eu preciso conhecer o evangelho para que então eu saiba como servir.
Você consegue ver a importância da palavra de Deus? Daqui a pouco ainda vamos falar mais dessa importância da palavra de Deus em nossa vida. Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Outro versículo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Aqui diz, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Eu vou ler de acordo com King James atualizada. Diz assim, rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Eu preciso ver algo. Que o meu serviço é uma continuação dos serviços daqueles que vieram antes de mim. Meu serviço não é um serviço isolado. Não é um serviço que começou comigo. É um serviço que prossegue comigo, entende? Tem uma sequência comigo. E esses que serviram no passado, e nós que servimos hoje, temos uma característica, que é consciência pura. Por que isso é importante? Com que intenção eu sirvo? Qual a intenção no meu coração quando eu estou servindo? Eu quero algum lucro? Eu quero algum ganho para mim? Eu sirvo por inveja? Eu sirvo porque eu quero alguma coisa a mais? Ou eu sirvo porque eu sou de Deus? Como vou levar adiante o legado que um dia o Senhor entregou nas minhas mãos, para que eu leve adiante? Como está a minha consciência? Como estou servindo? Amando a Deus e amando ao mundo ao mesmo tempo? Minha consciência está limpa? Como que eu sirvo a Deus? Vivendo no pecado e servindo a Deus? Como está a minha consciência? Os irmãos compreendem por que aquele que está sentado no trono quer fazer nova todas as coisas? Irmãos, nós estamos compartilhando isso porque Deus quer algo nos dias de hoje. Todo esse mover do Espírito, esse despertar do Espírito, nesses últimos tempos, tem um objetivo, segundo o propósito de Deus. Amém? Agora, vamos ver a importância das Escrituras dentro dessa realidade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça.
Aqui mostra que a Escritura, que é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Eu falei errado, né? Não, desculpe, é 2 Timóteo. Desculpe. 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é soprada por Deus. Amados irmãos e irmãs, essa palavra inspirada por Deus é soprada por Deus, não é? Você pode ver por que Deus sopra essa palavra em nós. Porque essa palavra tem que produzir algo em nós. Não é algo simplesmente de alcançar nossa mente, mas alcançar nossa pessoa. E esse sopro de Deus, que é a palavra de Deus, tem que nos transformar. Somente assim eu sei que eu recebi a palavra de Deus. Se eu digo, eu recebi a palavra e não houve nenhuma transformação na minha vida, eu não recebi a palavra. Porque se eu recebo a palavra, sabe o que ela produz? Essa palavra, ela me ensina, me repreende, me corrige e me educa. Então nós vemos, existem aspectos positivos e existe uma ação também negativa em nossa vida. Negativa no sentido de corrigir as coisas que devem ser corrigidas. E ao ele me ensinar e me educar, ele vai incrementando o que é positivo na minha vida. Muitas vezes nós falamos para nós mesmos, puxa vida, eu tenho tantos defeitos, né? Puxa, eu estou com isso aqui, aquilo lá. Irmãos, solução é a palavra de Deus. Porque aqui ela diz, me repreende e me corrige. Aleluia, a correção. Correção significa, me tira dessa linha e põe na linha correta. Não é? Me ensina e me educa. Ela é útil, porque produz algo em minha vida. Amados irmãos, amadas irmãs, nessa nova etapa, a palavra de Deus tem que ser nova em nós. O meu relacionamento com a Bíblia tem que mudar. E o meu relacionamento com a Bíblia tem que mudar. Por quê? Porque Deus quer que nós recebamos a sua palavra de maneira viva e real. Não receber como letra, mas receber como um sopro de vida. Porque a palavra as palavras ali o Senhor diz, né? As minhas palavras são espírito e são vida. Espírito é o sopro, não é? É o vento, é pneuma. E nós precisamos ter um temor para que nós não caiamos na situação dos últimos tempos. Eu vou ler aqui, só para enfatizar esse ponto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então a palavra de Deus diz, nos últimos dias virão tempos difíceis. São tempos difíceis ou não? São. Mas nós precisamos saber de uma coisa. Não são difíceis somente na parte exterior, no que tange a parte econômica ou parte da nossa saúde, mas os fortes ataques do inimigo contra o nosso espírito. E aqui tem alguns pontos que os irmãos já devem saber, porque no passado nós já vimos esses pontos. Quando no versículo 2 diz assim,
pois os homens serão egoístas. Ou isso quer dizer, amantes de si mesmo. Um dos grandes problemas, um dos grandes obstáculos para os tempos finais é a questão do amor a si mesmo. Não é hoje que o mundo promove isso? Não é isso que hoje o mundo está promovendo? Amar a si mesmo, seus direitos. Você tem que se sentir feliz e o resto você não precisa dar atenção. Amantes de si mesmo. Isso é egoísta. Avarentos, aqueles que amam o dinheiro, as riquezas desse mundo. E, no versículo 4, na parte final do versículo diz, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, olha só os 3 grandes perigos aqui mostrados nessa parte. Amar a si mesmo, amar o dinheiro ou amar as riquezas e amar os prazeres. Tudo isso mais do que amar a Deus. O versículo 5 é um outro grande perigo. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Tem uma aparência de piedade, mas não tem o poder que a piedade gera. Por quê? Porque é somente uma aparência. O poder que a piedade gera vem da cruz, porque a cruz aniquila esses outros amores, né? E nos faz amar a Deus. Nos faz negar a nós mesmos, colocando Deus no trono. E aí vem o poder da piedade. Por quê? Piedade é parecer-se com Deus. Mas um grande perigo para nós, eu quero advertir, está no versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprende, 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 mas nunca toca a realidade. Significa, eu estou sempre aprendendo, mas eu não sou transformado. Por quê? Porque se eu conheço a verdade me liberta. Eu sou transformado. Você sabe que nós corremos esse grande perigo. Porque nós nos interessamos em ouvir a palavra. Eu sei que todos amam ouvir a palavra. Mas quantos se preocupam em ver o resultado da palavra na sua própria vida? Participamos de reuniões, tomamos nota, sabemos das coisas. E onde está a transformação? Você compreende porque Deus quer fazer nova todas as coisas? Porque Ele quer realidade no nosso meio. E ainda mais, vamos voltar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, versículo 17 de 2 Timóteo 3, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui diz, a fim de que o homem de Deus, aleluia, a palavra é para produzir um homem de Deus. Eu preciso saber disso. Eu tenho contato com a palavra, porque a palavra vai fazer de mim um homem de Deus.
Eu não contacto a palavra simplesmente para conhecer e jamais chegar à verdade. Essa palavra me transforma. Por quê? Aqui diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Como o homem de Deus pode ser perfeito? Permitir que a palavra o aperfeiçoe. O que significa permitir que a palavra aperfeiçoe? Eu sei que eu tenho debilidades, eu tenho carências, eu tenho pontos fracos e eu permito que a palavra me transforme, me aperfeiçoe. A palavra foi dada para produzir isso na minha vida, para que eu seja perfeito. Só isso? Não. E aqui diz ainda, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que eu seja perfeito, se refere à minha pessoa. E quando diz perfeitamente habilitado para toda boa obra, significa o que eu faço, o que eu sou e o que eu faço. Nós podemos ver que primeiramente vem o que eu sou. Por quê? Porque o que eu faço é consequência do que eu sou. E esse é o equilíbrio que a palavra de Deus produz. Tem muitos que dizem, não, eu permito que a palavra me transforme, eu seja perfeito. Mas não faz nada. Entendeu o que eu quero dizer? Eu estou em casa. Deus quer me tornar perfeito. Mas o que eu faço? Nada. Tem o outro extremo, aquele que faz um montão de coisas, mas a pessoa é inadequada. Irmão, amado irmão, amada irmã, hoje à noite o Senhor está perguntando duas coisas. Como você está e o que você está fazendo. Lembre-se, você é dele. Seu destino é ser homem de Deus. É isso que Deus quer. Ah, mas no passado... Amado irmão, amada irmã, esqueça o passado. O Senhor está fazendo coisa nova. Tem que olhar para frente. Entendeu? Tem que olhar para frente, não olhar para trás. É isso que Deus quer. Outro versículo muito importante, ligado à nossa pessoa, ao nosso serviço, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem nada, que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Paulo diz para Timóteo, procura. Você tem que ter uma atitude. Você tem que ter uma ação. Não é ficar parado, você tem que procurar. Procurar o quê? Apresentar-se a Deus. Ter coragem de ir à presença de Deus. Por quê? Porque é na presença de Deus que nós somos expostos. É que nós vemos a nossa verdadeira condição. O caminho não é se ocultar. Não, eu não vou para o médico. Por quê? Porque se eu não vou para o médico, daí ele não pode diagnosticar que eu tenho um problema. Então eu não estou com problema. Por quê? Porque eu não vou procurar o médico. Entendeu o que eu quero dizer? Isso é enganar a si mesmo. Você tem coragem de ir para a presença de Deus?
Ah, mas daí Deus vai mostrar muita coisa. É isso aí mesmo. E eu sei que ele vai falar certas coisas para mim que eu quero e ele vai falar para mim. Joga fora. Não, eu não vou apresentar diante de Deus porque eu não quero ouvir que ele diga para mim que eu tenho que jogar fora. Isso não é enganar a si mesmo? Estamos esperando o quê? Para naquele dia ser julgado? Amado irmão, amada irmã, qual é a sua condição hoje? Você sabe o seu diagnóstico? O diagnóstico de Deus sobre a sua pessoa? Aqui diz, procura. Tem que ter coragem. Tem que ter ação. Eu vou me apresentar a Deus. E ele diz, apresentar-se a Deus aprovado. Se fala que está aprovado, é porque passou por uma prova. O Senhor prova a todos nós. Todo dia está provando. Mas Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Tem esse coração, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser aprovado. Eu quero ser aprovado em minha casa, no meu relacionamento com a minha família. Eu quero ser aprovado no meu trabalho. Eu quero ser aprovado no meu serviço na igreja com os irmãos. Eu quero ser aprovado. Porque eu não quero edificar com madeira, feno e palha. Eu quero edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Mas eu só posso edificar com ouro, pratas, pedras preciosas, se eu tiver ouro, prata e pedras preciosas. Eu estou falando de 1 Coríntios 3, não é isso? Vocês sabem, eu não vou gastar tempo lendo aqueles versículos. Quanto de Deus, da natureza de Deus, nós temos para colocarmos na edificação? Quando estou servindo com os irmãos, a minha sugestão, a minha porção é ouro? Ou é madeira? Ou é feno? Ou é palha? É prata? É resultado da obra da redenção? Quando eu coloco a minha sugestão, quando eu coloco o meu serviço, é alguma coisa fruto da obra da redenção de Cristo ou eu trouxe do mundo? Pedras preciosas, obra transformadora do Espírito. Quando eu trago a minha porção, o resultado é que as pessoas se parecem mais com Deus, ou quando eu trago a minha porção, as pessoas se parecem mais com o mundo. Os irmãos compreendem? Nos apresentamos a Deus aprovado. E aqui diz, como obreiro, como alguém que está fazendo algo para Deus, porque Deus mandou. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Eu creio, irmãos, porque essa é a experiência de todos nós, inclusive a minha. Tem coisas que nós nos envergonhamos, né? Em nós que nós nos envergonhamos. Tem saída. A palavra me transforma, né? E aqui diz que maneja bem a palavra da verdade, que corta retamente.
Mas, amados irmãos, amadas irmãs, nós temos que compreender como que se maneja a palavra da verdade. É aplicando primeiramente a palavra da verdade a mim, não aos outros. Deus olha para nós, Deus nos dá uma porção da palavra, diz, eu quero saber se ele sabe manejar. Se você pega essa palavra aí no irmão, tá mal. Se ele te dá a porção da palavra, você pega a primeira essa porção da palavra aí, ele diz, está manejando bem. Aí você está manejando bem. Porque você aplica primeiro para você mesmo. Daí você sabe o significado dessa palavra. Você conhece o resultado dessa palavra. Você sabe a razão dessa palavra, porque você aplicou a você mesmo. E aí, quando você aplica para os outros, é vida e é espírito. Porque você aplicou bem para si mesmo. Não é nada segundo os conceitos desse mundo, como nós podemos perceber, correto? As coisas têm que ser segundo Deus. Se ele diz aqui, maneja bem a palavra da verdade, significa que tem aqueles que manejam mal. Os irmãos compreendem? Por isso, quer dizer, tem que manejar bem, porque tem gente que maneja mal. E eu tenho que perguntar para Deus, Deus, eu manejo mal ou bem? Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no corpo. Quando a gente conhece esse versículo, nós temos temor e tremor. Daí nós vamos ver a importância desses versículos que nós lemos e aplicamos em nossas vidas. Amém? Outro ponto muito importante. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Aqui fala, nós vimos sobre procurar apresentar-nos a Deus aprovado. E essa palavra de 2 Coríntios 10, 18 mostra algo que certamente não é aprovado. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele que o Senhor louva. Em outras palavras, não creia, não acredite no seu próprio julgamento a respeito da sua pessoa e o que você faz. Os irmãos compreendem? Aí a gente faz assim, puxa, eu fiz bem mesmo, hein? Eu fiz bem mesmo. Certamente serei aprovado. Daí a palavra diz, não é você achar que está bem. Por isso você se louva. É Deus achar que está bem. Aí nós entramos num ponto que é perguntar ao Senhor, Senhor, você está satisfeito com o meu serviço ou não? Senhor, você está satisfeito com a minha pessoa?
Você está satisfeito com o meu viver? Você está satisfeito com o meu trabalho? Você está satisfeito com a minha família? Você está satisfeito com a minha função, o meu serviço na vida da igreja? Senhor, você está satisfeito ou não? Entende? Isso é importante. E nós esperamos diante do Senhor. E quando nós perguntarmos, o Senhor diga, estou satisfeito. Estou sim. Não é encorajamento para nós, mas nós temos que perguntar. Nós temos que perguntar. Ler agora, para concluir, uma última porção, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Agora, versículos 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A palavra de Deus é uma palavra que nos leva sempre a avançar. E aqui diz que não devemos abandonar a nossa confiança. Confiança na palavra de Deus. Confiança no poder de Deus, confiança no amor de Deus, confiança no propósito de Deus. Aqui diz, tem grande galardão. Confie, vai ter um galardão no final. E é grande o galardão. Eu sei que é difícil. Por isso que aqui o 36 diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Perseverança é a minha necessidade. Não é se eu quero ou não quero, eu preciso. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A perseverança em fazer a vontade de Deus. Um dia Deus nos deu uma visão. Nós vimos, Cristo é a igreja, não vimos? Não importa o que aconteceu, eu continuo confiando no Senhor. Eu continuando confiando nessa visão que um dia Deus deu para mim. Confio na palavra que um dia o Senhor deu a mim. Confio no Espírito que o Senhor um dia deu para mim. Porque a minha vontade e o meu desejo é fazer a vontade de Deus. E nós sabemos, João 17, eu não vou ler agora, naquela oração que o Senhor fez ao Pai, e eu considero isso uma das coisas tremendas da Bíblia. Uma conversa íntima do Filho com o Pai. E ele registrou, é como se o Senhor falasse assim, eu vou ter uma conversa com o Pai, eu vou permitir você ter uma escuta, tá? Você vai saber o que eu vou falar com o Pai. Um negócio tão íntimo e tão pessoal, e nós podemos conhecer. Primeiro ponto que conhecemos em partir de João 17,
essa oração do Senhor foi por nós, por mim e por você. Mas, puxa, Deus, quem sou eu para eu ser assunto da conversa do Senhor com o Pai? Hebreus 7:25 fala que intercede por nós, né? Muitas vezes nosso conceito é, ele está intercedendo por causa da minha doença, né? Meus problemas, isso aqui. Também. Mas o que é mais importante, como eu sei do conteúdo da intercessão do Senhor hoje ainda por nós? Leia João 17, você vai saber. E na porção de João 17, 3 vezes o Senhor diz, para que ele nos deu o seu nome. E ele disse, para que eles sejam um. Ele nos deu sua palavra, não é? Para que nós sejamos um. Ele nos deu sua glória, para que nós sejamos um. Se você perguntar, Senhor, o que você quer? Ele vai responder, quero que vocês sejam um. Não um segundo o padrão do mundo. Um, como o Filho e o Pai são um. É segundo o padrão de Deus. Irmão, unidade não é conviver um com o outro. Unidade é nós sermos um. Porque nós podemos conviver um com o outro sem sermos um. Não resta muito tempo. O que o Senhor espera? Ele espera olhar para nós e ele diga, eu estou alegre, porque eu estou vendo que vocês são um. Isso aqui vai ser um consolo, né? Para todos nós. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Nós cremos. E ele diz assim, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Se ele retroceder, eu não tenho prazer, eu não aprovo. Irmãos, muitas coisas aconteceram. Nós não vamos retroceder, porque queremos ser aprovados. E aqui diz que se retrocedermos, ele não tem alegria e prazer em nós. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esses são os tempos atuais. E esse é o caminho que nós temos pela frente. Lembre-se, existe um trono nesse universo. O que nós queremos é ver que há um trono e deixar esse trono nos governar. Não é? É o desejo de todos nós. E esse que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E ele vai fazer. Porque é ele que faz. Daí ele pede especialmente, né? E ele fala assim, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é isso? Ele diz assim, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, nessa noite, que nos nossos corações seja escrito que tem alguém sentado no trono que está fazendo novas todas as coisas e quer fazer de mim uma nova pessoa. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Amém.